A magia enoquiana é uma língua misteriosa que os ocultistas do século XVI, John Dee e Edward Kelly, registraram em seus diários particulares. Eles procuravam descobrir o conhecimento espiritual que acreditava estar escondido nos livros da antiguidade, e dentre esses livros acharam então o lendário livro de Enoque, que permitia que magos e ocultistas se comunicassem com os anjos. E há mais uma história incrível que eu vou te contar nesse vídeo de hoje: a misteriosa língua perdida dos anjos, a magia enoquiana, a língua dos anjos. Mas antes, já deixa aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, e sejam bem-vindos ao canal Estúdio de Histórias. E agora bora lá pro vídeo. No ano de 1581, os ocultistas John Dee e Edward Kelly afirmaram ter recebido comunicações de anjos que lhes forneceram os fundamentos de uma linguagem, com a qual se comunicariam com o outro lado. Essa linguagem angelical continha seu próprio alfabeto, gramática e sintaxe, que eles escreviam em diários. A nova língua foi chamada de Enoquia, e vem da afirmação de John Dee, de que o patriarca bíblico Enoque foi o último humano a conhecer a língua. Dr. John Dee foi um ocultista, matemático, astrônomo e astrólogo que viveu em Mortlake, oeste de Londres durante a maior parte de sua vida. Um homem educado que estudou no St. John's College, em Cambridge, acabou sendo aceito em círculos influentes da elite dominante e atuou como conselheiro científico e confidente da Rainha Elizabeth. Ele está associado à cunhagem da frase Império Britânico. Durante a primeira parte de sua vida, Dee tinha pouco interesse no sobrenatural. Mais tarde, ele se desiludiu com a ciência e começou a experimentar magia e ocultismo. Dee estava procurando descobrir o conhecimento espiritual perdido e recuperar a sabedoria que ele acreditava estar escondida nos livros da antiguidade. Entre esses livros estava o então lendário livro de Enoque, que ele concebeu como um livro descrevendo o sistema mágico usado pelo patriarca na Bíblia. Como tudo começou, a história. Após sua expulsão do paraíso, Adão teria perdido a linguagem, tendo então construído uma língua básica, um proto-hebreu, sendo sua gramática uma vaga lembrança da língua santa. Esse proto-hebreu depois se tornou a língua universal, até que as línguas se separaram na Torre de Babel. Após isso, diversas línguas humanas se desenvolveram, incluindo uma versão avançada do hebreu, no caso, o hebreu bíblico. Do período de Adão para Dee e Kelly, a língua teria sido escondida dos homens, tendo sua única exceção o patriarca Enoque, que, de acordo com os anjos, teria escrito o livro Discurso de Deus para a Humanidade. O livro teria se perdido no grande dilúvio de Noé. A recepção da língua enoquiana teria se iniciado em 26 de março de 1583, quando Kelly relatou visões em objetos mágicos de 21 letras do alfabeto de uma língua. Alguns dias depois, Kelly começou a receber o que se tornaram os primeiros textos escritos na língua. Isso resultou no Liber Loagae, traduzido é o livro, ou o Fala de Deus. Os outros textos da língua foram recebidos por Kelly cerca de um ano depois, na Cracóvia. Esses foram os mais importantes desde que os dois começaram a traduzir para o inglês, pois proveram a base do vocabulário enoquiano. Os textos se organizavam em 48 versos poéticos, que Dee chama em seus diários de chaves angélicas. Essas chaves estão relacionadas com o sistema mágico. Dee aparentemente as estava usando para abrir os 49 portões do conhecimento ou entendimento, representado pelos 49 quadrados mágicos no livro Fala de Deus. Embora estes textos contenham a maior parte do vocabulário, dezenas de palavras novas são encontradas escondidas em periódicos de Dee, e milhares de palavras indefinidas estão contidos no livro de Deus. Foram marcadas diversas diferenças estilísticas entre as palavras do livro e nas chaves originais, o que levou utilizadores atuais da língua a acreditarem na existência de dialetos enoquianos. A magia enoquiana, a língua dos anjos. O termo enoquiano vem da figura bíblica Enoque, que era uma fonte de conhecimento místico e oculto, e foi levado para o céu. De acordo com Gênesis 5 verso 24, ele andou com Deus, e Hebreus 11 verso 5, afirma que ele foi tirado desta vida, para não experimentar a morte. De 1581 a 1585, Dee começou a realizar uma longa série de eventos mágicos. Em 1581, aos 54 anos, Dee escreveu em seu diário pessoal que Deus havia enviado anjos bons para se comunicar diretamente com a humanidade. Em 1582, ele estava colaborando com o colega ocultista e vidente Edward Kelly para se comunicar com esses anjos. Centenas de conversas espirituais foram gravadas, incluindo o que eles alegaram ser uma linguagem angelical chamada enoquiano, composta de letras não inglesas. O alfabeto enoquiano foi revelado ao Dr. John Dee e Edward Kelly durante as sessões de vidência,
quando vários textos e tabelas foram recebidos dos anjos. Vidência é uma técnica usada por videntes, médios e feiticeiros para prever o futuro, e envolve olhar para uma superfície reflexiva para receber mensagens. Objetos mágicos e a fala celestial. Está documentado que Day e Kelly usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal para experimentar essas visões. Day atuou como orador, dirigindo orações a Deus e aos arcanjos por 15 minutos a 1 hora. Então uma pedra premonitória foi colocada sobre uma mesa, e os anjos foram chamados para se manifestarem. Day e Kelly observavam a pedra e registravam tudo o que viam e ouviam. Eles foram informados pelos anjos que a magia daria poderes sobre-humanos aos seus praticantes, mudaria a estrutura política da Europa e anunciaria a chegada do Apocalipse. Day acreditava que o que estava fazendo seria benéfico para posteridades, e documentou as informações em uma série de manuscritos e pastas de trabalho. Ele nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como enoquiana, mas preferiu chamá-la de angélica, a fala celestial, a primeira linguagem de Deus Cristo, e particularmente a adâmica, porque afirmou que era usada por Adão no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Alfabeto enoquiano. Existem duas versões diferentes do alfabeto enoquiano, com um script ligeiramente diferente do outro. A primeira versão encontra-se no manuscrito de Day, os primeiros 5 livros dos mistérios, e a segunda é a versão geralmente mais aceita, está no livro ou Fala de Deus, sendo esta última os desenhos originais de Kelly. O script é escrito da direita para a esquerda e pode incluir acentos. As letras enoquiano têm equivalentes de letras em inglês com alguns dos nomes das letras pronunciados como seriam em inglês, mas muitos são pronunciados de maneira diferente. O alfabeto é usado na prática da magia enoquiano, em chaves angélicas ou enoquianas. Eles foram recebidos através de Edward Kelly em 1584, em Cracóvia, Polônia. Naquele ano, ele escreveu em seus diários uma série de 19 encantamentos mágicos. As chaves compreendem 48 versos poéticos e correspondem a várias funções dentro do sistema de magia enoquiana. Eles são dados na língua enoquiana original, e uma tradução em inglês moderno, baseada nas versões em inglês antigo de John Day. A interpretação da língua dos anjos. Devido à perda de partes dos manuscritos originais de John Day, surgiram interpretações sobre o significado, validade e autenticidade por trás da língua enoquiana. Alguns magos afirmaram que é a língua mais antiga do mundo, anterior a todas as outras línguas humanas. Em alguns círculos, é considerada uma das mais poderosas variedades de magia e é um método de contatar inteligências de outras dimensões. Os detratores apontaram que a sintaxe do enoquiano tem uma forte semelhança com o inglês, a linguagem natural de Day e Kelly. Tais semelhanças incluem a palavra Luciftias, um termo que significa brilho, que tem uma conexão com Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Londorundo, a palavra enoquiana para reino, pode representar apenas a conexão de Day com seu patrono real, a rainha da Inglaterra. A análise do computador também mostrou que o enoquiano tem uma relação gramatical com o inglês. Textos no LibreLogai demonstram características fonéticas que não aparecem em línguas naturais. As características fonéticas estão mais associadas à glossolalia, ou falar em línguas. Os ocultistas modernos acharam difícil reconstruir o sistema enoquiano, embora o progresso tenha sido feito estudando os manuscritos originais encontrados na coleção de Sir Hans Sloane. A partir desses estudos, vários grupos e autores criaram um sistema funcional de magia. A língua enoquiana foi adotada e popularizada por ocultistas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Aleister Crowley, Israel Regardie e Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás. Muitos satanistas até incluíram chaves enoquianas em seus rituais, alguns adotando toda a linguagem para uso. A língua enoquiana também foi estudada pelo cientista de foguetes norte-americano Jack Parson da Otto. Tornou-se público. Outro aspecto da magia enoquiana moderna é o xadrez enoquiano. É um jogo e uma ferramenta de adivinhação, derivada das tabuinhas originais de John Day. É um sistema complexo que requer uma base sólida no estudo da cabala, geomancia, tarô, alquimia e astrologia. Muitos dos itens originais usados por Day e Kelly podem ser encontrados no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Na moral, agora me diz você o que achou dessa história, a língua perdida dos anjos, a magia enoquiana, a língua dos anjos. Não deixe de comentar, e muito, muito mesmo, muito obrigado a todos pelo carinho, um grande abraço, e até mais.